irmãos, vamos para o momento da palavra. E nessa noite, eu quero trazer um tema, fazer uma agradável provocação para nós todos aqui, porque da mesma forma com que a palavra fala contigo, ela também fala comigo ao mesmo tempo, e de certa forma somos tocados por ela. Mas quantos aqui acreditam ou julgam-se serem corajosos? Bota sua mão assim, corajosos. Eu sou uma pessoa corajosa, eu já venci alguns obstáculos que requereram coragem. Eu sou uma pessoa corajosa, né? Coragem, muitas vezes, é a maneira como nós agirmos, mesmo em alguns momentos com um certo medo ou receio. Coragem, ela não é totalmente a ausência do medo, ela é basicamente o fato de nós agirmos mediante a uma necessidade, a uma situação que requer algumas ações, né? E a coragem, ela vai crescendo nas nossas vidas, desde quando nós éramos pequenos. Nós vamos crescendo e os nossos pais viviam falando para nós: tem coragem, rapaz, tem coragem, isso. E nós vamos crescendo com essas formas. Eu me lembro bem que em alguns momentos, quando meu pai pedia para que eu tivesse coragem, era para arrancar dente. Era uma maneira muito sutil que acontecia na minha casa. Ele amarrava um barbante no trinco da porta, e a outra ponta ia para o meu dente. E de uma forma sutil, doce e amorosa, o meu pai fechava a porta, e o meu dente saía. Só que ele pedia para que eu tivesse coragem. Claro que eu estou brincando aqui, não era sutil e nem uma forma amorosa. Era uma forma rápida para se livrar do problema, e que eu tivesse que enfrentar. Da mesma forma, eu e você, quando aprendemos a andar de bicicleta, o seu pai estava lá, conduzindo ali atrás, né? Perto do banquinho, do selim da bicicleta. E de repente, quando a voz dele você ouve de longe: cuidado para não cair. Já era. Significa que seu pai estava uns 15 metros para trás, e você andando, e ali naquele momento você tem que aprender a ter coragem, porque você está agora sozinho. Enfim, são várias e várias etapas na nossa vida, das quais vão acrescentando em nós a necessidade de ter coragem. Eu lembro que quando eu era um pouco mais... E aí a coragem, queridos, né? Ela vai... Na medida que nós vamos crescendo, ela vai surgindo até como uma certa provocação para nós. Porque eu lembro quando eu era adolescente, e eu jogava futebol no Atlético, e aí nós treinávamos aqui no Pavoc. E ali, para quem não conhece, tem bastante eucalipto, árvores de 15, 20 metros de altura. E entre um treino e outro, um tempo de descanso e outro, alguns dos meus amigos ali, o Cláudio, o Perereca, o Pedrinho, o Ticão, eles nos colocavam à prova. Olhava para aquela árvore e falava: eu duvido que você tenha coragem de subir. Nós não medíamos se aquilo lá era ou não perigoso, se podia correr risco ou não, qual que era o problema que poderia enfrentar. Se minha mãe soubesse que eu estava subindo numa árvore de 30 metros de altura, o que será que acontecia? Mas por causa da palavra duvido, nascia algo dentro do nosso interior, uma coragem absurda, que você tinha que provar para todas as pessoas que você era corajoso, e de repente quando você via, você estava na copa daquela árvore. Ou não, né? Ou ele falava: duvido que você atravesse esse lago. E lá ia um que mais ou menos sabia nadar, sabia dar algumas braçadas, atravessar um lago. A palavra duvido, ela gerava em nós uma perspicácia, uma vontade, um desejo de agir, mesmo que eu estivesse morrendo de medo. Assim é a coragem. Assim nós avaliamos a coragem dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa maneira de agir e da nossa maneira de pensar. Acreditamos que isso é coragem. Mas sobre a perspectiva da palavra de Deus, e essa é a agradável provocação que eu quero falar para mim e para você: será que nós somos corajosos dentro da perspectiva de Deus? Será que estamos sendo corajosos baseados naquilo que a palavra do Senhor nos fala? E é sobre isso que nós vamos conversar nessa noite. Então eu queria te convidar para abrir a palavra de Deus lá em Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler até o 9 e vamos entender a dinâmica disso,
dentro daquilo que o Senhor nos fala sobre a coragem e também do caminho pavimentado que Ele proporcionou para nós em relação a esse entendimento. Vamos ler lá então? Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto, e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temais, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, é a tua palavra, Pai, e obrigado porque ela se mantém íntegra nesse tempo. Obrigado porque ela também é viva, Senhor, e toca as nossas vidas. Te pedimos que teu Espírito possa nos conduzir a um mergulho profundo sobre tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós colocamos o nosso coração, a nossa mente, à tua disposição para sermos ministrados por ti, Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, você percebe aqui então, diante desse texto que nós lemos, de Josué, que o Senhor está falando com ele a respeito de coragem. Para contextualizar esse texto, a gente precisa então fazer um mergulho aprofundado na palavra. Mas aqui, o povo de Israel, ele já havia findado o seu período de peregrinação pelos 40 anos que eles passaram no deserto. Desde a saída do Egito até esse momento, então eles já estavam no final da sua jornada de peregrinação. Eles chegam então perto do rio Jordão, no qual logo depois, passando o rio Jordão, estava lá a terra prometida. Então aqui já é um momento de uma nova etapa. O povo de Israel deixa de ser um povo peregrino para passar então a ser constituída como nação. Moisés aqui já está morto. Quando nós lemos, o Senhor chama então Josué para substituir a Moisés. E Josué, nesse momento da substituição, é o líder mais bem preparado para esse momento. Acredita-se que Josué estava com mais ou menos aqui 90 anos de idade. Então, só um adendo importante: às vezes a gente acredita que coragem é só para os jovens cheios de vigor. Pelo contrário, coragem ela tem que ser vista sobre todas as perspectivas e em todos os momentos. Precisamos ter ela junto conosco. Em qualquer momento você vai precisar da coragem em algumas situações da nossa vida. Então, como eu disse, Josué é um novo líder para um novo tempo. Então a nação de Israel agora, para ser constituída como nação, precisa adentrar naquela terra que Deus já havia prometido. O interessante é que essa terra, ela já era, como você conhece a história, habitada por outros povos. Os cananeus já estavam ali então, usufruindo de todos aqueles recursos que estavam à disposição deles. E eles fortificaram cidades, fizeram bastante coisas ali, das quais seriam difíceis para Josué e todo aquele povo transpor. Mas quem era Josué? Qual é o perfil desse líder que a palavra fala para nós que ele precisava ser forte? Mas qual que é a característica que Josué tinha para ele ser escolhido como líder? A primeira coisa que nós percebemos é que Josué, ele sempre foi uma pessoa muito atenta com tudo aquilo que Deus estava falando. Ao mesmo tempo que Deus falava com Moisés na tenda do tabernáculo, Josué ficava
de prontidão, próximo à tenda, para ouvir o que Deus estava falando. Ele sempre foi o assistente de Moisés em todas as coisas que necessitavam para aquele momento de peregrinação no deserto. Ele havia, junto com outros 11, espiado aquela terra na qual o Senhor prometera dar a ele. Ele tinha sido aquele espia que voltou falando que a terra era boa. Josué também era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era um homem temente e obediente a Deus. Essas eram características de Josué. Outra coisa importante que nós vemos no perfil desse líder, que ele era um homem cheio do espírito de sabedoria. Ele sabia então, ele tinha a sabedoria de Deus para definir e decidir coisas. Mas, como eu disse, se tratava de um momento diferente da nação de Israel. Agora eles deixam de ser peregrinos, de andar pelo deserto, mas que eles tinham experimentado toda a fidelidade de Deus durante todo esse trajeto. No que eles tiveram sede, Deus deu de beber, tiveram fome, Deus deu de comer. E em todos os dias daquela nação, Deus foi um Deus fiel e também dando a eles suprindo eles de todas as necessidades. Mas a empreitada de Josué era bem difícil, era um desafio muito grande. Primeiro, liderar um povo numeroso. A nação de Israel não era meia dúzia de pessoas. Não se tratava apenas de um micro-ônibus chegando ali para entrar naquela terra. Eram muitas pessoas que haviam peregrinado, que estavam ali passando por... pense um povo que quando você vai de viagem, já é uma dificuldade você lembrar de tudo. Imagine eles que estavam 40 anos vivendo dessas. Você lembrou das crianças? É mais ou menos assim. Você trouxe isso, trouxe aquilo. Eles estavam peregrinando, era difícil. A organização, para organizar todo um povo que está andando pelo deserto, era muito difícil. Outro desafio gigante para Josué é enfrentar cidades fortificadas. Os cananeus já estavam ali há muitos e muitos anos. Desde quando Deus havia dado essa promessa a Abraão, os cananeus já habitavam nessa terra. Então eles já estavam usufruindo e já tinham construído cidades muito bem estruturadas. Transpor estas cidades não seria uma coisa fácil. Haja vista a tomada de Jericó. Você vai ler lá, depois um pouquinho mais para frente, nos próximos capítulos, você vai ver de que maneira que aconteceu tudo isso. Outra coisa interessante que nós vemos, que seria um desafio gigante para Josué, que os inimigos estavam organizados, eles estavam estruturados. Ou seja, todos os recursos que aquela terra dava, eles estavam então usufruindo disso tudo de uma maneira muito intensa. Comparado o exército cananeu versus aquele povo peregrino que veio do deserto, existia muita disparidade, a diferença era grandiosa. Por isso que o Senhor fala, ser forte e corajoso. E essa conquista por Josué, ela vem de quem é Deus, principalmente porque é uma promessa do Senhor. E é como essa promessa, Deus quer começar uma nova etapa. Essa nova etapa se diz respeito a se tornar uma nação. O que difere um povo de uma nação, são cultura, língua e território. Eles tinham cultura, eles tinham uma língua, só que faltava para eles ainda território. Perceba que o momento histórico para aquela nação é bem peculiar, é algo diferente, que requeria sim um preparo muito mais adequado. Os planos de Deus para o povo de Israel começavam a mudar de patamar, começava a estar numa situação muito mais elevada. O Senhor estava preparando para isso. Outra coisa, o Senhor queria de forma justa julgar a iniquidade dos povos que habitavam naquela terra. E por isso Deus usa a nação de Israel como um instrumento da sua justiça. O interessante aqui é que não é uma substituição, saem os cananeus, entram agora a nação de Israel, não era isso. O Senhor então está de forma justa, julgando os cananeus por causa do seu pecado, e usando como instrumento da sua justiça a nação de Israel. Outra coisa interessante que nós percebemos em relação a esse momento histórico do povo de Israel, é que se preparava para deixar um legado para as próximas gerações e também para outras nações. O Senhor já havia prometido a essa terra. Eu queria te convidar a abrir lá em Gênesis capítulo
12, versículo 1 ao 3, quando Deus então fala com Abraão em relação a essa mesma terra. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Note que a palavra do Senhor aqui, ela está trazendo um legado para toda a nação de Israel, e inclusive para outras nações. Israel passa a ser um espelho de toda a glória de Deus. O Senhor queria ser o Deus presente na vida daquele povo. O Senhor quer ser um Deus mais do que presente na vida daquelas pessoas. E por isso Ele quer deixar um legado para nós, e que nos alcança hoje. Mas essa promessa, como eu disse aqui, nós lemos aqui em Gênesis capítulo 12, o Senhor então falou com Abraão, e Abraão, só fazendo o adendo, por que essa promessa de Josué, de onde ela vem lá de Abraão. O Senhor então tinha falado para que ele saísse da terra dele, saísse da família, largasse os parentes. É interessante porque Abraão então ele deixa tudo aquilo que era o paganismo, a forma com que eles andavam, a maneira de pensar, a conduta, e passa a ser o Deus de Abraão. É nesse momento que acontece essa diferença. Perceba que a promessa de Deus, ela vai tomando proporções maiores. E Abraão, em todo o tempo também, desde o momento que ele sai da casa dele e vai para uma terra que o Senhor vai mostrar a ele, ele passa a confiar e depender de Deus em tudo, assim como Josué é chamado para depender e também esperar no Senhor em todo o tempo. Essa é o plano de fundo sobre tudo aquilo que estava acontecendo com essa nação. Mas o que isso tem a ver com coragem? Mas o que isso tudo tem a ver com a minha vida e com a sua? É o que nós vamos falar agora. Nós vamos falar sobre 2 pontos aqui. E aí essa é a agradável provocação que eu queria te convidar a pensar. Você hoje teria coragem de trocar as suas promessas mal definidas, mal estruturadas, mal elaboradas, pelas promessas de Deus? Você também teria coragem de ter como orientação da sua vida a palavra de Deus para tudo aquilo que você for fazer? Esses são os 2 pontos que nós vamos abordar nessa noite, falando disso, do ponto de vista de coragem. Amém? Então, vamos lá. Coragem, no original, do grego, vem de coraticum. Para quem, eu também não sabia disso, achei interessante, que significa a ação do coração. Acreditava que o nosso coração, ele era do coração que surgia toda a inteligência, toda a força e todo o destemor. Por isso que a palavra de Deus fala que a nossa boca fala aquilo que o coração está cheio, porque acreditava-se então que o nosso coração é a fonte de toda a força. Então por isso que a palavra coragem vem daí, desse original, de corático. Por isso que é importante nós enchermos as nossas vidas da palavra de Deus, para que ela seja aquilo que nos oriente, aquilo que traga direção para as nossas vidas. E aqui nessa promessa que nós vemos com Josué, de onde que ela surgiu? Nós já vimos que veio lá de Abraão, quando Deus o chamou, mas baseadas em quê? Por que que eu devo trocar então as minhas promessas pelas promessas de Deus? Primeiro, porque as promessas de Deus, elas são baseadas no caráter de Deus. Elas são baseadas em quem Deus é. Deus, Ele é bom, Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele é justo e Deus, Ele é fiel. Tudo isso diz respeito, e também quando nós olhamos para todas as coisas que o Senhor proporciona, ou até mesmo as suas promessas, elas são baseadas em quem Deus é. Elas não estão estruturadas em qualquer coisa, elas estão firmes e fortes, porque elas são baseadas no caráter de Deus. Por isso que eu e você devemos ter sim essa coragem, esse ímpeto de trocar as nossas promessas pelas de Deus. Puxa, faz muito mais sentido pegar aquilo que é fiel, justo, bom, amoroso, reto,
Nosso Deus, Ele é assim, e as promessas de Deus, elas são baseadas em quem Ele é. Por isso, conhecer a Deus é muito importante, queridos. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais o seu caráter é revelado, mais da pessoa dele é revelada a nós, e nós conseguimos fazer essa troca, essa mudança, dentro das nossas promessas, perto daquelas que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz lá, em Números 23, 19, por acaso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa? Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Aqui nós percebemos o tamanho e a magnitude das coisas que Deus fala conosco. Todos os seus planos, eles não serão frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Outra coisa interessante em relação às promessas de Deus, que nos fazem perceber a necessidade de trocarmos as nossas pelas de Deus, diz respeito a dimensões. Quando Deus então chama Josué, vamos ler lá de novo, Josué no capítulo 1, quando o Senhor chama ele, ele dá detalhes sobre essa terra, lá no versículo 4, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Perceba que Deus está falando com Josué aqui, trazendo dimensões sobre que terra é essa. Perceba que Deus é um Deus definido nos seus propósitos e nos seus planos. Como diz o meu pai, a conversa com Deus não faz curva, é bem isso mesmo. Deus, Ele está sendo aqui direto com Josué, definindo quais são os limites da sua terra, os limites da sua posse. O interessante porque os nossos planos, eles são muito mal definidos. Da mesma forma que nós trocamos de camisa para vir ao culto, assim são as nossas promessas. Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Eu não estou de bom humor, então eu não quero mais nem isso, eu quero outra coisa. Nós vamos trocando as nossas promessas por qualquer outra coisa. E aí nós vamos mal definindo os nossos planejamentos sobre isso. Às vezes queremos algo e nos empenhamos afinco sobre aquilo. De repente dá alguma coisa que foge do controle, ou sai errado, e nós então desvirtuamos, agora mudamos. Não, eu não quero mais isso, vou para outro caminho. Perceba que Deus então, com Josué aqui, Ele dá definições claras e objetivas do tamanho da promessa que Ele tem, porque se baseiam em quem Ele é. Interessante que nós podemos ler lá em Isaías capítulo 55, do 8 ao 9, o Senhor diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Note que os planos que nós temos, eles não são os mesmos de Deus, e os nossos pensamentos também não são os mesmos do Senhor. Então, o interessante dessa história toda é que trocar as nossas promessas pelas de Deus faz todo sentido. Mas como fazer isso? O interessante é que, como nós fazemos isso? Como nós precisamos trocar isso? Né? O interessante é que nós podemos perceber que essas promessas, elas nos fazem viver uma experiência real com Deus, viver algo genuíno. Primeiro, porque elas manifestam a glória do Senhor. Elas falam e diz respeito a quem Deus é, elas manifestarão a glória de Deus. Lá em João capítulo 4, no versículo 13, vamos ler lá então, João capítulo 4, 13. Diz assim, desculpa, 4 do 1, nós vamos ler do versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó.
cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, porque aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Perceba que o caminho aqui, como nós precisamos trocar as nossas promessas pelas promessas de Deus, começa da mesma forma com que começou por essa mulher samaritana. Na história dela, podemos perceber que tudo era muito ofuscado, tudo era muito estranho. Ela estava em dúvida em relação até à sua própria identidade. Ela estava com problemas muito profundos. Jesus sabia muito bem das necessidades daquela mulher. E nesse encontro que Jesus tem com ela, ele começa a falar sobre essa transformação que precisava acontecer. Essa mulher precisava ser tocada, tinha necessidades muito profundas para trocar as promessas que ela vivia por aquelas que o Senhor tinha para ela. Assim como eu e você também temos necessidades muito profundas, das quais o Senhor tem vasculhado em nós, para que nós possamos então fazer essa mudança, essa transformação das promessas nossas pelas de Deus. Jesus conhece muito bem aquilo que está lá no mais profundo do teu coração, que te impede de trocar. Uma das coisas que nos impede de trocar as nossas promessas pelas de Deus é a nossa falta de oração. Nós não sabemos ouvir não. A gente nem ora, porque se a gente orasse e o Senhor respondesse e falasse não, como você ficaria? Como nós ficaríamos? Às vezes nós temos medo de receber um não de Deus, mas o Senhor, Ele quer fazer com que coisas profundas dentro do meu e do seu coração sejam trocadas, sejam mudadas, e isso só é possível através da vida de Cristo. No teu esforço, no meu esforço, nós não conseguiremos fazer a mudança de nada. Jesus é a pessoa que pavimenta um caminho capaz de que eu e você deixemos tudo para trás e passemos a andar de acordo com as suas promessas. É isso que o Senhor está falando com essa mulher. É isso que aconteceu com essa mulher. E você pode perceber que até depois desse encontro, ela saiu falando sobre o Mestre para toda uma cidade. A transformação, ela acontece quando a gente tem esse encontro genuíno e fica exposto todo o nosso coração e tudo aquilo que nos prende e nos mantém aprisionados nas nossas falsas promessas. Mas eu queria que nós lêssemos lá em Jó capítulo 42, versículo 2. Diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Queridos, para nós começarmos dentro desse primeiro tópico, a mudança gradativa das nossas promessas pelas de Deus, começa entendendo que o caráter de Deus é aquilo que permeia essas promessas, e nós entendemos que baseados nisso, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, porque são desses propósitos que Deus continua realizando um investimento poderoso na minha e na sua vida. Sabe, às vezes aquelas coisas que não dão certo, sabe aquelas coisas que por diversas vezes você começa, recomeça, muda e recomeça de novo, transforma um pouquinho e recomeça de novo. É muito mais fácil nós às vezes até percebermos em coisas que não são a palavra de Deus, mas que não são promessas de Deus, são falsas ideias que nós temos. Não, agora vai.
O Senhor está falando que sem mim vocês nada podeis fazer, sem eles nós não podemos fazer nada, sem Jesus nós não podemos fazer nada. E nós ficamos ainda insistindo e esperando resultados diferentes por causa da nossa insistência. Nesse ponto de trocar as nossas promessas imperfeitas, cheias de remenda e inconclusas, para aquelas que são eternas, porque elas estão nos preparando para algo muito maior. Sabe, muitas vezes nós buscamos os nossos próprios desejos do coração, pensando que isso de alguma forma pode nos trazer conforto. O Senhor não está comprometido com o meu e com o seu conforto. O Senhor está comprometido com o meu e o seu desenvolvimento. É sobre isso que Ele está investindo. Não pense você que é tudo para eu e para que nós fiquemos de uma maneira agradável, descansando. Descansar, meu querido, é só na eternidade. Quer dizer, lá também teremos que trabalhar, mas menos aflições será só lá. Sem aflições é só naquele lugar. Aqui nessa terra ainda teremos algumas aflições. E nós podemos ver que em qualquer situação que acontece, nós somos os primeiros a esquecer essas promessas, né? O povo lá, Josué também passou por um momento desse. Antes deles chegarem à beira do rio Jordão, Moisés havia enviado alguns espias para avaliar aquela terra, e voltaram. 10 espias falaram que aquela terra sim, ela era boa, entretanto ela tinha gigantes e seria muito difícil. E a maioria do povo deu atenção para esses 10. E eles começaram então a murmurar contra Deus e contra Moisés, a ponto deles até desejarem voltar para o Egito. É assim com a minha e com a sua vida, quando nós começamos a caminhar com Deus, escolhendo as promessas de Deus, acontece alguma coisa, foge do nosso controle, ou foge do padrão, você sai do culto e fala, agora eu escutei uma palavra que amanhã vai ser o dia onde eu começo um projeto novo. Já começa tudo errado, a dar errado na plena segunda-feira. Na segunda-feira mesmo você já fala, larguei, não quero mais saber, vou voltar para lá. Nós estamos fazendo isso com Deus. Nós estamos ignorando aquilo que Ele tem, que são promessas eternas, baseadas em quem Ele é, para trocar pelas nossas, fúteis, egoístas, cheias dos nossos desejos mais podres e imundos que nós temos. Mas o Senhor Jesus, que pavimentou esse caminho, está nos auxiliando, está nos convidando, para que nessa noite, eu e você, possamos dar início a essa mudança de transformação. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isto, que para que em mim tenhas paz, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A chave para nós começarmos a fazer essa mudança das nossas vidas, assim como foi com a mulher samaritana, e Jesus está reafirmando aqui, encontra-se nele. A paz que Ele nos deixa é a chave para que nós possamos fazer essa transformação, porque tudo aquilo que foi conquistado na cruz, através de Jesus, Ele nos dá a condição de agora nós termos a possibilidade de fazer essa troca. Tudo está focado em Cristo, nada pode ser feito por nosso mérito próprio, tudo está com Jesus. Por isso, meu irmão, nós precisamos de forma urgente nos olhar para aquela cruz e se achegar a ela cada vez mais, porque esse é o caminho para que nós consigamos fazer essas mudanças nas nossas vidas. A transformação começa com Cristo, é Ele dentro de nós agindo e nos tocando, mudando as nossas vidas, que nós seremos capazes de mudar. Uma coisa interessante que nós podemos ver que quando o Senhor Ele muda as nossas promessas, ela diz muito sobre segurança. Muitas vezes nós pensamos que as coisas que Deus vai trazer para as nossas vidas, elas têm sim baseadas na segurança, e o Senhor chama isso de salvação.
Outro ponto interessante, que quando nós trocamos para viver as promessas de Deus na sua integralidade, nós queremos ser felizes. Sim, isso é bom. E felicidade, o Senhor Jesus chamou isso de santidade. E tudo está em Cristo. Tanto a salvação quanto a santificação acontecem em Jesus. Nós só conseguimos mudar porque Ele tem feito e pavimentado esse caminho para mim e para a sua transformação. Amém, queridos? Agora o segundo ponto, para nós avançarmos um pouco mais, dando essa ideia dessa agradável provocação. Você é corajoso para obedecer a palavra de Deus? Será que nós somos corajosos para obedecer a palavra do Senhor? Lá em Josué, nesse texto que nós lemos, o Senhor falou com ele em relação a isso. Está lá no versículo 7 e 8, fala assim, cadê? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Perceba que uma orientação diligente e que Deus dá a Josué é a meditação na palavra de Deus, é ler a palavra do Senhor. Será que eu e você, para as coisas do nosso dia a dia, para as coisas mais triviais da vida, nós temos buscado essa orientação? Será que a palavra de Deus, ela tem sido aquilo que nos orienta, aquilo que faz com que os nossos caminhos, como a palavra disse aqui, prosperarão? Será que nós temos sido essas pessoas que se debruçam sobre a palavra e buscam orientação sobre tudo? É muito mais fácil, talvez, seguir coaches, ou pastores coaches, ou qualquer outro passo, né? Hoje é muito fácil, 5 passos para a prosperidade, 3 caminhos para uma vida feliz, e assim por diante. É muito mais fácil nós ouvirmos qualquer outra coisa, do que meditar na palavra de Deus. Eu e você, às vezes, mudamos a nossa a nossa conduta, que deveria ser a palavra, por qualquer outra coisa. Não que não exista sabedoria lá fora, sim, existe, mas isso não pode ser a principal orientação, para quando nós decidimos andar pelas promessas de Deus. Porque, como eu disse, como nós falamos também antes, elas se baseiam em quem Deus é. Então, para nós conhecermos Deus, para nós sabermos o que Ele tem de planejamento, de plano para aquilo, eu preciso me debruçar na palavra. Aqui, o povo de Israel, os pequenos achados, os pequenos escritos que eles tinham, era aquilo que coordenava a vida deles. Porque pense, eles estavam caminhando no deserto e alguns ali, por tudo aquilo que era dito, eles estavam escrevendo os acontecidos. E era sobre aquilo que eles meditavam. Era sobre aquela palavra que servia de direcionamento para tudo o que eles faziam. Josué era diligente e um leitor assíduo da palavra de Deus sobre tudo aquilo que o Senhor estava falando. Outro ponto importante que o Senhor fala a Josué, de meditar, que no original significa ler com reflexão, gastar tempo, dedicar tempo para a palavra. Eu estava vendo um vídeo esses dias, de um jovem, um pastor de jovens de uma outra igreja, um vídeo curto, uma pregação curta dele, e ele usou uma temática bem interessante com os jovens em relação a como orar. E aí ele falou que ele estava dando a dica que era pegar o celular, colocar no despertador no horário que o jovem tinha que acordar para ir para trabalhar, ou para ir para a escola, ou para a faculdade, enfim, colocar no meio da Bíblia e colocar debaixo da cama, porque assim que despertasse o celular, ele tinha que pegar. A primeira coisa que ele ia fazer era se ajoelhar, e a outra coisa, ele ia pegar a Bíblia, e abrir a Bíblia, e ali ele ia começar a ler. São estratégias que às vezes a gente tem adotado
para que eu e você nos debrucemos na palavra de Deus. Ler com cuidado, ler com dedicação, ler com afinco, diz muito sobre gastar tempo na leitura da palavra do Senhor. Mas nós fazemos isso quando sobra tempo, ou quando dá tempo, ou quando nós queremos ter tempo. Aí eu vou arranjar um tempo para a palavra, vou arranjar um tempo para a leitura. E aí a gente está tentando, através dessa nossa forma, achar uma maneira de que as coisas possam dar certo. Perceba que o Senhor falou, fazendo isso, serão prósperos os seus caminhos. Mas como fazer isso? Como que eu consigo ser obediente à palavra? Como eu consigo ser uma pessoa que pode ser obediente a cumprir, a ler a palavra? Tem um segredo, queridos, eu queria te convidar a abrir lá em Lucas, capítulo 5, o Senhor nos ensina algumas coisas sobre a sua palavra e também traz algumas direções em relação a como nós devemos nos portar sobre tudo aquilo que Ele está falando. Lucas, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o 11, diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste-o ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando-lhe os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiam. Você nota aqui que Pedro estava, ali, de certa forma, querendo por seu mérito cumprir algumas exigências, ou cumprir com a sua conduta, ou com o seu mérito. Da mesma forma, e até mesmo ele estava falando com Jesus em relação a coisas de pescaria. Ele entendia isso, ele era o expert, ele era o especialista em pesca. E para todo pescador aqui, a gente sabe muito bem que à noite, como era um lago, a água ela fica mais fria à noite. E é nesse momento que os peixes sobem à superfície para se alimentar. Durante o dia, como as águas e o sol bate sobre as águas, elas se aquecem um pouco mais, os peixes vão mais profundo, sendo difícil a sua pesca. Pedro estava explicando isso para Jesus. Olha, é isso que acontece. Claro que aqui de uma forma resumida nós percebemos ele falando com Jesus, mas ele fala: porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. E nesse momento, ele pesca uma infinidade de peixes, e logo ele se prostra diante do Senhor, e vê e reconhece quem Ele é. Aqui nós percebemos uma chave para passarmos, para entendermos sobre obediência. Obediência não fala sobre a nossa capacidade, o nosso mérito de fazer as coisas. Pedro está reconhecendo a sua natureza de pecador, de fraco, da não compreensão de todas as coisas que Jesus pode fazer. Eu e você só conseguimos ser obedientes por causa de Jesus, porque Ele na cruz pavimentou esse caminho para que eu e você consigamos andar em obediência. Não tem outra forma de nós sermos obedientes a não ser olhar para a cruz de Cristo, porque Ele sim escolheu isso e foi até o final, sendo obediente, porque Ele sabia
dos propósitos do reino de Deus e de tudo aquilo que estava preparado. Eu e você só conseguimos obedecer porque Jesus conquistou isso na cruz. Como diz uma música, é direito nosso, é nossa herança. Amém? Pedro então estava ali reconhecendo que não era pelo seu mérito, não estava ali reconhecendo que era pela sua capacidade. E olha que ponto interessante, a sua vida passou a fazer sentido naquele momento. Nós não devemos seguir a Deus somente porque Ele tem promessas, somente porque Deus tem promessas, mas nós conseguimos ser obedientes porque Deus, Ele nos ama. E outro detalhe, porque nós também amamos ao Senhor e conseguimos demonstrar isso, porque o seu amor é irresistível. Aquilo que nós conseguimos ver, que o Senhor proporciona a nós, passa a ser irresistível, e nós continuamos nessa caminhada. Pedro, se ele tivesse preocupado só com as promessas, ele teria pego aqueles peixes, e obrigado Jesus, valeu então. Note que lá no final ele fala assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro não está mais preocupado com a quantidade de peixes, qual é a profissão dele, o que vai acontecer com ele amanhã ou depois de amanhã. Ele só passa a seguir aquele que faz coisas maravilhosas, que transforma as coisas. Então ele quer ficar perto desse homem que faz essas coisas tremendas. Eu e você só vamos conseguir perceber e andar em obediência quando nós cada vez mais desejarmos de forma ardente e intencional caminhar nos passos de Jesus, porque nós queremos conhecê-lo cada vez mais. A confiança na palavra de Deus permite com que a gente viva esses propósitos, eles são objetivos. Note que Pedro então ele deixa de ser pescador e ele passará a ser então pescador de homens. As nossas promessas, elas às vezes em muitos aspectos, ela não tem propósito algum. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e nós estávamos numa conversa ali e ele me disse o seguinte, que Deus havia conversado com ele, falado com ele em relação à prosperidade, que ele seria um homem próspero. E aí ele compartilhando, ele perguntou para mim, você crê nisso? Eu falei, creio, se Deus falou contigo, quem sou eu para falar que não, né? Creio sim. Mas eu falei assim, só que a gente precisa entender algumas coisas sobre prosperidade. Por que o Senhor nos dá? Qual a razão disso tudo? O porquê que o Senhor nos permite sermos prósperos ou qualquer outra coisa relacionada a uma promessa de Deus? Nós precisamos entender isso. E aí eu falei para ele, primeiro aspecto de uma pessoa próspera é que ela tem gratidão no coração dela. Porque eu disse a ele, talvez Deus te dê muitas coisas, mas talvez Ele queira tudo aquilo que Ele te deu, porque não é seu. E se você não tiver um coração grato por tudo, quando o Senhor te tirar, você vai ficar mal. E é assim conosco, meu irmão. É assim a nossa vida. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, muitas vezes quando nós passamos por alguma dificuldade, e que Ele vai nos tirando, porque nós não entendemos o propósito, nós ficamos mal, ficamos com o nosso coração amargurado. Mas não é bem assim. Quando o Senhor, Ele quer trocar as nossas promessas e nós sermos obedientes para andarmos de acordo com aquilo, tudo que Deus falou aos nossos corações, nós vamos entender que servem para um propósito. O Jack pregou aqui semana passada e falou sobre isso. Se o teu carro que você pediu a Deus, se é de Deus mesmo, vamos ungir o carro aqui, para quê? Se ele é de Deus, será que ele é do Senhor mesmo? Será que as coisas que Deus tem dado a você, por elas têm um propósito definido, será que elas realmente pertencem a Deus? Será que nós conseguimos abrir mão de tudo aquilo e perceber que o Senhor quer usar essas coisas para propósitos bem definidos e projetos bem estabelecidos? Muitas vezes não. Outra coisa interessante é que nós podemos perceber que essas promessas elas vão se cumprir, quer queira, quer não, elas se cumprirão, porque é o Senhor quem está prometendo, e nós podemos guardar isso tudo, podemos velar por isso tudo. Eu lembro uma vez que
um irmão, logo que eu me converti, ele foi um pai na fé para mim. Ele era mais velho do que eu, já na fé. E aí a gente, orando na casa dele, ele falou para mim assim, ele falou, ó, um dia eu vou te ver ministrar a palavra. Eu tinha 15 anos, irmãos, eu não sabia o que era, eu estava aprendendo o que era Bíblia, o que era Novo Testamento e Velho Testamento. Eu não sabia nem muito bem quem era Gênesis, quem era Êxodo. Eu não sabia, esses livros da Bíblia, eu não tinha ideia do que significava. E ele me falava uma coisa dessa. E durante anos nós fomos caminhando juntos, e ele sempre ratificando aquela palavra, confirmando ela, olha, um dia eu vou te ver. E eu ficava espantado com aquilo. E daí um dia ele pegou e falou um negócio bem peculiar. Ele falou assim, e quando você estiver ministrando, eu serei a pessoa que vai te levar água. Eu falei, cara, você bateu os pinos mesmo, você está maluco, não pode, agora eu vou te internar. E aí, passados os anos, nós ficamos mais distantes, eu fui morar em uma outra cidade, depois eu retornei de Goiânia para Curitiba, eu voltei para cá, e aprove um dia, o Senhor deu uma oportunidade, tocou no coração do pastor Davi, e eu pude trazer uma palavra lá no nosso primeiro prédio. E aí, no intervalo e outro, entre uma palavra e outra, a boca nossa fica seca, né? E nós precisamos de água, o pregador precisa de água. E eu procurava o copo e não tinha copo. Eu falava, meu Deus, não tem água, eu estou aqui salivando, precisando de água. Quando eu olho na minha frente, ele com um sorriso de orelha a orelha. E na hora o Senhor falou assim, ele velou pela palavra, ele guardou e ele orou por você. O que você tem feito pelas promessas de Deus? Será que você está guardando elas no seu coração? Ou será que você está enterrando elas? Como você tem feito? Quais são as coisas qual a dedicação que você tem feito com as promessas de Deus? Perceba que Jesus já pavimentou esse caminho para que eu e você possamos andar. Não é falta de investimento, é algo que o Senhor está dedicando para mim e para você. Através de Jesus, nós sim conseguimos andar nesse caminho de obediência. Sabe aquelas coisas que eu e você às vezes temos dificuldade de romper, ou temos dificuldade de orar? Peça a Jesus para que Ele te auxilie, porque você quer cumprir sim a tua jornada. Você quer cumprir sim a carreira que o Senhor propôs para você e para mim. Fidelidade à sua palavra, o Senhor fará prosperar os seus caminhos, como Ele disse a Josué. Às vezes nós pensamos que prosperidade ou sucesso diz respeito a padrões deste mundo, e não tem nada a ver com padrões deste mundo. Nós queremos ser prósperos iguais às pessoas do Facebook ou do Instagram. Agora é Facebook não, né? Do Instagram. Porque se não for igual, não vale. Qual é o padrão que você tem colocado? Eu vou contar um testemunho rápido de uma família de missionários. Eu não vou me lembrar em qual país eles estavam, mas eles estavam num país onde existe muita perseguição. E essa família, eles eram locais, eles haviam se convertido. E a polícia, como se fosse uma polícia secreta ali, descobriu que eles haviam se convertido. E então eles prenderam essa família. E o objetivo da prisão é para que eles negassem a fé deles. Eles eram marido e mulher e 2 filhos. E eles levaram eles durante a noite para um lugar mais retirado da cidade. Lá só tinha um caminhão e uma escavadeira. E aí os policiais, interrogando aquela família, falaram para eles assim: vocês negam a sua fé? Vocês querem negar a sua fé? Abrem mão disso tudo, porque isso que vocês estão fazendo não é certo, não é bom, não é bem visto. Vocês sabem que a sentença disso é a morte. Ou vocês negam, ou vocês morrem.
E os pais ali, para aquela situação toda, disseram que não negariam a sua fé, continuariam assim com Jesus, porque o que Jesus fez para a vida deles era muito mais poderoso. Então eles pegaram os 2 filhos e falaram: agora vocês vão negar, senão eles vão morrer. Mesmo assim, os filhos ali começaram a chorar, começaram a colocar as suas emoções para fora, na iminência da morte que estava para chegar. Eles falaram: vocês vão negar? Eles: não, vamos continuar na nossa fé, nós vamos perseverar naquilo que Deus tem. E aquela escavadeira começou a fazer 2 buracos. E aí eles fizeram os 2 buracos e perguntaram de novo para os pais: se vocês não negarem a Jesus, os seus filhos vão para esses buracos, vocês vão negar? Eles: não, nós vamos continuar aqui. Fizeram mais 2 buracos. Primeiro eles lançaram os filhos e enterraram vivos. Depois eles enterraram o marido e a mulher, também vivos. Naquele silêncio, depois que as máquinas pararam, depois que tudo parou, o operador da máquina só ouvia o choro das crianças e o choro daquela família enterrada viva. Aí você fala: tá, o que tem de prazer nisso tudo? O que tem de rico nisso tudo? Tem que, depois de alguns dias, todas aquelas pessoas que tinham trabalhado naquele enterro daquela família, estavam rendidas aos pés de Cristo. Elas, por causa do testemunho daquela família, de não ter negado Jesus, elas entenderam que existia um propósito muito maior para a vida delas, e por isso elas entregaram a vida delas a Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não entendemos para quais caminhos o Senhor está nos levando, para que direção o Senhor está nos levando, porque esses propósitos são tão duros ou tão difíceis de se lidar. Eu quero dizer para você que o Senhor tem propósitos firmes e os estabelece de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Muitas vezes o Senhor, Ele vai permitir com que eu e você passemos por algumas dificuldades, porque Ele está comprometido em manifestar a sua glória, custe o que custar. Então, irmãos, ter coragem não é de acordo com os padrões deste mundo, ter coragem é de acordo com os padrões do Senhor. Eu queria que você abrisse lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, coloca ali para mim, Alice, por favor. 2 Timóteo 4, nós vamos ler o 7 e o 8, a palavra de Deus. Paulo aqui está falando conosco em relação ao seu momento: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O verso 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Existem propósitos muito mais firmes, estabelecidos, que o Senhor tem preparado para mim e para você, mas nós só conseguimos entender quando a nossa dedicação vai custar tudo. Paulo aqui se esforçou, colocou tudo a sua vida, ele deixou tudo o que ele tinha. Paulo era um homem, de certa forma, muito bem conceituado, estudou nas melhores escolas da época, mas ele largou tudo, considerou isso tudo como perda, para viver os planos perfeitos de Jesus, mesmo que isso custasse a sua vida. Ele se dedicou dia após dia, se consagrando, dedicando força, dedicando entusiasmo, para que a palavra de Deus pudesse alcançar outras pessoas e também nos alcançar. Mas ele entendia que aquele que galardoaria ele era Jesus, é Jesus, assim como é comigo e contigo também. Para nós terminarmos então, meus irmãos, como está? Será que você e eu somos capazes de trocar as nossas promessas, mal desenhadas, mal definidas, por aquelas que Deus tem para as nossas vidas? Será que nós conseguimos ter coragem de viver mediante a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas? Será que
Vale a nossa dedicação em ler e meditar na sua palavra, para que possamos ter a orientação para toda a nossa vida, desde as coisas mais simples, desde as coisas mais complexas. Deus quer que eu e você dediquemos esforço e tempo para isso. Nós não devemos ter coragem ou fazer qualquer troca, porque Deus tem promessas. Nós precisamos fazer isso, porque nós entendemos que o seu amor, cada vez mais revelado a nós, se torna irresistível. Cada vez que Jesus se revela a mim e a você, esse é um motivo pelo qual nós nos dedicamos cada vez mais. E nós só fazemos isso porque amamos a Deus. Sem amor, como diz a palavra, nada seremos. Da mesma forma que Josué meditou na sua palavra, buscando orientação para ela, como tem sido a sua orientação? Será que você tem buscado que a palavra seja o prumo que orienta você para as coisas corretas? Josué habitou o povo para habitar numa terra prometida, para que isso traria para eles segurança. Jesus, da mesma forma, desceu dos céus, viveu nessa terra, venceu, para nos dar a mesma segurança, e chamou isso de salvação. E é com base nisso, meu irmão, que nós conseguimos vencer, ou que nós conseguimos trocar as nossas promessas e viver na integralidade tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém?